alunos, confeiteiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Confeitaria Sem Segredo. Hoje nós faremos uma aula sobre cobertura e a cobertura que nós aprenderemos hoje será a pasta americana. Muitas pessoas acreditam que é muito difícil fazer a pasta americana e não vale a pena por conta do trabalho. Porém, é totalmente o contrário, é muito fácil trabalhar com a pasta americana caseira. É bem fácil fazer, é lógico que tem alguns pontos negativos. Se tiver muito sol, é mais difícil de dar ponto. Se tiver um tempo extremamente úmido, com muita chuva, muita nebulosidade também, vai ser difícil de dar o ponto. Porém, a pasta em si não é difícil de fazer. O problema é que ela não sai mais barata que a tradicional, que é a comprada pronta, e você precisa embutir o preço da sua mão de obra para fazer essa cobertura. Então, acaba não sendo muito vantajoso. Porém, ela é saborosíssima, é muito facinho de fazer, bem tranquilo de fazer, todo mundo vai conseguir fazer sua própria pasta. Na hora de tingir, a pasta caseira, ela pega uma coloração mais facilmente do que a pasta convencional, a pasta que você já compra pronta, e você também pode adicionar sabores. Então, isso é o mais legal, porque você pode adicionar vários sabores, vários tipos de essência, para que você tenha pasta saborizada. É claro que você vai ter que dar preferência dependendo da cor que você for utilizar, dependendo dos ingredientes, mas é bem tranquilo, ao longo da aula eu vou explicar tudinho para vocês. Agora vamos aos ingredientes para fazer a nossa pasta americana. Vamos agora aos ingredientes que nós utilizaremos para fazer a nossa pasta americana. Nós utilizaremos 1 kg de açúcar impalpável, 60 gramas de glucose de milho, 120 gramas de gordura vegetal, tem que ser a gordura, não pode ser manteiga, 15 gramas de gelatina em pó incolor sem sabor, 120 gramas de água, e 5 gramas de CMC. Bom, pessoal, agora que a gente já mostrou os ingredientes, vamos iniciar o processo da nossa pasta. Algumas dicas. A nossa pasta, aqui nós faremos ela neutra, então nós não utilizaremos nenhum aroma. Então ela vai ficar com aquele gostinho normal da pasta, o gostinho de açúcar. Porém, de acordo com o sabor do seu bolo, você pode saborizar. Então, quando que você vai saborizar? Você vai saborizar aqui nesse momento. Essa água da nossa receita, nós vamos usar para hidratar a gelatina. Então, eu vou misturar aqui a minha água com a gelatina. Dar uma mexidinha só para não formar gruminhos e vou deixar ela hidratando aqui 5 minutinhos. Enquanto a gelatina está hidratando, você poderia já acrescentar junto nessa água, poderia já colocar a essência. Lembrando que aqui, para a pasta americana, nós utilizaremos a essência líquida, tá? Não a oleosa, a essência líquida. E de preferência, se você quer uma pasta bem clarinha, você tem que utilizar uma essência transparente. Se você utilizar uma essência escura, ela vai dar uma diferença na cor, no tom da sua pasta. Então, a dica que eu deixo para vocês é que na hora de saborizar, utilizem uma essência que tenha coloração
bem transparente como água. Às vezes tem alguns corantes, algumas essências que são meio amarelinhas, você pode até utilizar, mas vai dar uma diferençazinha no tom da sua pasta, ela não vai ficar tão branca, tá bom? Se você for tingir a pasta depois, aí tanto faz, você pode utilizar qualquer tipo de essência que não vai ter problema. Quando for adicionar a essência, coloquem de acordo com o sabor que vocês desejam. Então, se vocês gostam do sabor mais acentuado, coloca um pouquinho mais. Se gosta do sabor um pouquinho mais suave, coloca um pouquinho menos. Eu aconselho uma colherzinha de café, tá? Que é o suficiente. A essência geralmente é bem concentrada. Para essa nossa receita, você usa uma colherzinha de café que vai ficar legal. Sobre corante, a coloração da nossa pasta a gente vai dar sempre com corante em gel. Eu vou falar um pouquinho mais de corante depois. Se vocês quiserem já fazer a pasta colorida, ok. Mas vocês podem fazer ela branca, como nós faremos aqui, e ir colorindo conforme a necessidade de vocês, tá bom? Então, nós vamos deixar a nossa gelatina hidratar, ela já tá hidratando aqui. E, enquanto isso, nós temos aqui a glucose. Nós vamos misturar a glucose com a gordura vegetal. E vamos aguardar aqui para a gente poder terminar o processo com a gelatina e unir esses ingredientes. O CMC eu já vou misturar aqui com a nossa açúcar impalpável. Lembrando que o CMC e o açúcar impalpável tem que estar ambos peneirados, tá? Porque não pode ter nenhum gruminho, porque isso atrapalha o processo da gente fazer mesmo a pasta, tá bom? Então, aqui tá a nossa glucose junto com a gordura vegetal, que tem que ser gordura vegetal mesmo, não pode ser manteiga. A nossa gelatina já hidratou aqui, então eu vou levar no micro-ondas por 15 segundinhos, tá? Se a gente vê que precisa de mais um pouquinho, a gente deixa mais um pouquinho, mas a princípio 15 segundos. Então, nós deixamos no micro-ondas 15 segundinhos, retiramos e vamos ver se ela tá bem bonitinha. Tem que estar bem lisinha e não pode ter grãozinhos de gelatina. Porém, no micro-ondas você não pode colocar muito tempo, porque o micro-ondas aquece demais e pode queimar a nossa gelatina, ela perde o efeito. Aqui ela já está ótima. Não tem mais grãozinhos. Tá, ela até bem líquida, ó. Aqui, eu vou colocar só mais 10 segundinhos, porque eu achei um granulozinho aqui de gelatina, aqui na minha colher. Eu vou colocar mais 10 segundinhos. É bem rapidinho. Pronto, agora sim. Ela tá bem derretidinha. Aí, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui a nossa gelatina junto com os demais ingredientes e vou levar no micro-ondas por 30 segundos, não mais que isso, tá? É só para eles ficarem mais molinhos, mais fáceis pra gente misturar. A glucose ela tem uma textura bem difícil, assim. A gente viu nas nossas aulas de brigadeiro gourmet que a glucose, pra gente poder, para ela se tornar mais maleável, é melhor a gente colocar no micro-ondas, ou então quando for utilizar na receita já pesa direto e quando for pro fogo ela fica mais fácil de misturar. Então nós vamos misturar ali, deixar 30 segundinhos para que a nossa gordura vegetal fique mais molinha e a nossa glucose também fique mais maleável. Então, nós misturamos aqui, a glucose já se mistura.
Aqui ainda tem pedaços da gordura, mas não tem problema, porque ela daqui não tá mais fria, tá? O ideal é que ela esteja a temperatura ambiente para a gente conseguir mexer com mais facilidade, tá? Então, a glucose aqui tá bem misturadinha com a gelatina. E a nossa gordura já tá bem derretidinha. O que nós faremos aqui? Nós vamos adicionar essa mistura aqui na nossa mistura seca. Vou mexer aqui um pouquinho mais. Então, nós misturamos aqui. E vamos, a princípio, misturar com a colher, tá? Vamos misturando com a colher. Quando a gente vê que já deu uma misturadinha legal, a gente vai acrescentando, vai misturar com as mãos, tá? Que a gente precisa sovar essa mistura pra gente obter a nossa pasta, tá? Bom, aproximei aqui pra vocês verem, tá? Então, aqui, ó, nesse ponto, ela já tá bem quase toda misturadinha aqui. Então, a gente vai mexer mais um pouquinho. A gente vai utilizar um pouco mais de açúcar impalpável, tá? Pra poder polvilhar na nossa bancada. E aí, a gente continua, se precisar mais um pouquinho, a gente coloca pra dar ponto. Então, aqui nós misturamos. E eu vou colocar aqui na nossa bancada, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais de açúcar impalpável aqui do lado, se houver necessidade, a gente vai colocando mais. A gente vai ir amassando e unindo os nossos ingredientes aqui, que tem que ficar tudo aqui incorporadinho na nossa massa, tá bom? E aí, a gente já vai sovando. Ela é muito facinho de dar o ponto, porém, eu tô vendo que ela tá grudando aqui na mão, tá vendo? Ela tá grudando. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de açúcar impalpável aqui na bancada. E aí, vou sovando e incorporando esse açúcar na nossa pasta. Ela precisa soltar totalmente das nossas mãos, tá?
Bom, pessoal, para quem tiver alguma dificuldade com relação a sovar, sovar a pasta americana é bem fácil. Eu vou tirar o excesso aqui da nossa açúcar impalpável aqui pro lado. E vou mostrar para vocês, primeiro como que vocês vão sovar e depois o ponto da nossa pasta, que aqui ela já está pronta. Então, você empurra e você vai forçar o seu corpo. O ideal é que a sua bancada seja mais ou menos da altura que dê aqui no seu umbigo, mais ou menos. Porque a força do seu corpo vai fazer com que você faça pressão. Você nunca pode forçar demais o ombro. Se a sua bancada for baixa demais ou se a sua bancada for alta, você vai forçar os seus ombros na hora de sovar a pasta. Então, o ideal é que você tenha uma bancada ajustada para a sua altura, para que você consiga fazer pressão. Sovando, você sempre vem com a pasta para cá e aperta e vai com o seu corpo, tá? Então, você junta e vai apertando. E isso você vai sovando a sua massa. Então, você vai puxando e volta, certo? Como que você vai saber se a sua massa está boa, se o ponto está legal? Primeiro, ela não gruda mais nas mãos, né? Então, ela não vai grudar nas mãos. E aí, uma outra dica que você pode utilizar é o seguinte: você faz isso daqui e você vai ver aqui a elasticidade da sua pasta. Você deixa ela cair para você ver a elasticidade da sua pasta. Tá vendo, ó? Ela é pesada, mas ela não quebra. Ela tá bem elástica. Tá vendo como demorou para ela cair? Nesse ponto, ela tá boa. Então, aqui, o que você vai fazer? Se você não vai utilizar a sua pasta agora, você vai embrulhar ela num plástico filme, depois coloca dentro de um saquinho e armazena. Ela tem que ficar super bem embalada, senão a sua pasta resseca. O açúcar, ele retém umidade. Então, ele tanto resseca. Às vezes a gente guarda um açúcar muito tempo, ele fica lá guardado, mal armazenado, ele fica duro. Então, a sua pasta também endurece. Depois que ela endurecer, para você voltar no ponto, essa pasta aqui você pode colocar uns segundinhos no micro-ondas, dependendo de como ela estiver. Se não estiver dura em excesso, você consegue recuperar. Dependendo, não. Então, o ideal é que você armazene super bem. Se você for tingir, você divide a sua pasta nas porções que você deseja e vai tingir. Ela é bem elástica, bem facinho de trabalhar, vai tingir e vai separar. Aqui nós não vamos tingir porque nós utilizaremos a nossa pasta para cobrir um bolo. Então, nós faremos um bolinho branco, tá? Ela fica bem clarinha. Se vocês quiserem colocar como eu falei, essência, colocar algum aroma, fica ótimo, mas só assim ela já fica super legal também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Essa receita é muito útil para vocês. Quem trabalha com pasta americana ou quem não trabalha, é ótimo para vocês treinarem, tá? Ela fica super macia, maravilhosa para colorir. E vocês não vão ter nenhuma dificuldade para trabalhar com essa pasta americana, tá? Outra dica, se vocês forem cobrar por um bolo com pasta americana, lembrando que a pasta americana artesanal, ela não sai mais barato do que a pasta comprada pronta, tá bom? A gente viu aqui que a quantidade, o rendimento dela, ela fica bem compacta. Então, o que vocês compram por aí, a pasta que vocês compram por aí, para vocês fazerem a mesma quantidade, vocês sempre vão gastar um pouquinho mais do que vocês gastam com a pasta fazendo, no caso, vocês gastam um pouquinho mais do que com a pasta pronta, tá bom? Então, na hora de cobrar, vocês não se esqueçam que além de ser um trabalho com pasta americana, que é um trabalho
mais bonito, um trabalho mais delicado, um trabalho mais perfeito, vocês ainda têm que colocar a mão de obra em consideração, então o valor aumenta muito. É claro que se o seu cliente prova a pasta artesanal e prova a pasta industrializada, é totalmente diferente. Sabor é muito melhor. Então, assim, vale a pena. Se você tem bolos enormes para fazer, é um bolo falso, por exemplo, vale muito mais a pena você trabalhar com a pasta industrializada. Porém, um bolo comestível, inteiro comestível, onde a pessoa vai degustar a pasta artesanal ela é bem indicada. É claro que vocês precisam entender que ela sai mais caro do que a industrializada. Então, na hora de cobrar, não se esqueçam disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueça de curtir, de classificar as nossas aulas, de colocar o seu comentário aqui abaixo, se você tem alguma dúvida, falar sobre o que está achando da nossa aula, tá bom? Que eu vou responder vocês assim que possível. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.